Olá, amigo internauta! Começa agora o De Primeira Videoblog, direto da redação do portal Assis Notícias, falando tudo o que acontece no mundo do futebol. Eu sou Álvaro Loureiro e ao meu lado está Vitorino Neto, responsável pela coluna Futeblog.com. O primeiro assunto do programa de hoje é a Copa Libertadores da América, que tem 4 times brasileiros na fase quartas de final. Vitorino, incluindo o confronto entre Cruzeiro e São Paulo, o que podemos esperar dessa Libertadores? Álvaro, acredito que a gente pode esperar uma equipe brasileira na final da competição. O Cruzeiro passou com propriedade pela Universidade do Chile e agora enfrenta o São Paulo, que foi beneficiado com a retirada das equipes mexicanas da competição. Para a gente medir as possibilidades desse confronto, basta observar o momento que vivem os principais jogadores de cada time. Enquanto o Ramírez vive um momento ascendente com o Cruzeiro, o São Paulo está em baixa, assim como o Hernanes, né? E quem passar nesse duelo fatalmente vai acabar encontrando com o Grêmio, melhor campanha da fase de grupos, que passou com propriedade pela Universidade São Martín, vencendo também os 2 jogos, e agora vai pegar o Caracas da Venezuela, que não representa grande perigo. O Grêmio, que para a sequência da competição vai ter como treinador o Paulo Autuori, apresentado essa semana. Do outro lado da tabela, o Palmeiras pegou algumas pedreiras. O Palmeiras suou para passar pelo Sport Recife. O Sport Recife sai com a cabeça erguida, a sensação de dever cumprido. Só saiu da Libertadores graças à sina de São Marcos, os pênaltis e a Libertadores. O Palmeiras agora enfrenta o Nacional do Uruguai, outra equipe que foi bem na fase de grupos e também foi beneficiada pela retirada das equipes mexicanas. Enfrentaria o São Luís do México. O Palmeiras não vai ter vida fácil contra os uruguaios. Além dos brasileiros, quem tem chance de faturar o título? Eu acredito que as equipes argentinas que continuam na competição têm que ser respeitadas, né? O Estudiantes já está classificado para as quartas de final e passou com propriedade, eliminando o Libertad do Paraguai, que tinha feito uma boa campanha anteriormente. O problema do Estudiantes é que depende mais do seu grande jogador, o Verón. No caso, o Estudiantes espera o vencedor do confronto entre Defensor e Boca. Acredito que o Boca vai passar. E quem sair desse duelo vai ser o grande responsável por complicar a vida dos brasileiros. O Boca não é mais o mesmo bicho-papão dos últimos anos, mas ainda tem Riquelme, Palácio, Palermo. Então é um time que merece ser respeitado. É um time que sempre deve ser respeitado. Exatamente. Ainda falando em Copa, serão disputados neste meio de semana os jogos de volta da fase quartas de final da Copa do Brasil. Algum destaque nessa competição? Eu acredito que todos os duelos ainda estão em aberto, à exceção do jogo do Vasco. O Vasco conquistou uma vitória de 4-0 sobre o Vitória da Bahia e se conseguir perder essa classificação vai estar sofrendo uma tragédia tão grande quanto foi a queda para a Série B. O Curitiba pega a Ponte Preta no Couto Pereira, tem relativo favoritismo porque conseguiu um empate por 2-2 no jogo de ida em Campinas, pode empatar por 0-0, 1-1. O Flamengo, o Inter, me desculpe, só precisa fazer a lição de casa contra o Flamengo, precisa de uma vitória simples, mas a gente também tem que considerar que um empate com gols que classifica os cariocas não é um resultado impossível de acontecer. E no duelo entre Fluminense e Corinthians, o Fluminense achou um bom resultado, a derrota por apenas 1-0 no jogo de volta, no jogo de ida, me desculpe, no Pacaembu, mas a gente tem que levar em conta que o Mano gosta muito de explorar o contra-ataque no 4-3-2-1, forçando as laterais do campo, e pode surpreender o time do Parreira, que tem uns laterais que ainda não se acertaram, Mariano pela direita e o João Paulo pela esquerda. No duelo extra-campo, o Fluminense sai em vantagem, já que essa semana o Dentinho acabou suspenso pelo STJD, enquanto o Fred acabou absolvido. Vamos ver se a derrota de 1-0 comemorada teve motivo para ser comemorado. Vamos ver se o Fluminense consegue realmente reverter essa desvantagem aí. É isso aí, fortes emoções estão reservadas para esse meio de semana. Vamos falar agora sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, disputada neste final de semana. No sábado foram 3 partidas. Coritiba perdeu por 4-2 no Couto Pereira para o Santo André, enquanto o Atlético Mineiro venceu em casa 2-1 o Grêmio e o Flamengo empatou em 0-0 com o Avaí. Algum destaque? Olha, o Curitiba se deu mal jogando com as reservas, sucumbiu diante do Santo André no Couto Pereira. O Flamengo mais uma vez demonstrou excessiva falta de pontaria. Josiel e companhia abusam do direito de perder gols. A expectativa pela estreia do Adriano é grande. E eu também destacaria o fato mais importante do sábado foi a vitória pessoal do Celso Roth contra o Grêmio, seu ex-clube. O Atlético Mineiro larga bem na competição, embora tenha conquistado uma vitória no Mineirão diante dos gaúchos, uma vitória contestada, já que a arbitragem do Wilson Seneme foi um tanto polêmica. No domingo, 7 jogos completaram a rodada do Brasileirão 2009. O Internacional venceu em casa 2-0 o Palmeiras, o São Paulo empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense no Morumbi, o Santos também empatou 3-3 com o Goiás na Vila Belmiro, Barueri e Fluminense ficaram no 0-0, Náutico venceu o Cruzeiro por 2-0, Botafogo empatou em 0-0 com o Corinthians no Engenhão e o Vitória venceu 1-0 o Sport. Algum destaque nesses jogos de domingo? Olha, Álvaro, o Internacional mostrando força, com o time reserva bateu o Palmeiras no Beira-Rio, liderando a competição. O São Paulo mostra que vive um momento ruim, empate em casa contra o Atlético Paranaense. O André Lima marcando seu 6º gol com a camisa do São Paulo, 4º gol dele em impedimento.
No caso, o Santos e Goiás 3-3, um mau resultado para o time do Mancini. O Santos começou bem, mas permitiu a reação do Goiás. O segundo empate por 3-3 do Goiás, que havia estreado com o mesmo resultado contra o Náutico semana passada. Barueri e Fluminense, Botafogo e Corinthians e Vitória Sport foram jogos mornos, jogos que não empolgaram o torcedor. E Náutico e Cruzeiro, a grande surpresa da rodada. O Cruzeiro entrou com vários titulares, o Náutico surpreendeu o time do Adilson Batista com um golaço do Carlinhos Bala por cobertura, com certeza o gol da rodada. O que você pensa sobre a estratégia adotada por diversos times de poupar jogadores, mesmo contra fortíssimos adversários? Pode ser considerado um equívoco? Acredito que sim, acredito que seja um erro de planejamento, porque esses pontos que são desperdiçados contra os concorrentes diretos podem acabar fazendo falta na reta final da competição. Também acho que a CBF deveria elaborar melhor a tabela da competição, já que nesse início de torneio a maioria das equipes grandes estão com a atenção voltada para outras competições como a Copa do Brasil e a Libertadores. Se talvez a CBF priorizasse confrontos entre grandes e pequenas equipes que estão centralizando a sua atenção no Campeonato Brasileiro, o público teria duelos mais interessantes e até mais equilibrados. Fica aí a sugestão. Bom, vamos viajar agora ao velho continente, onde as principais ligas já estão conhecendo seus campeões. Na Espanha, a parada já está definida e o Barcelona já garantiu o caneco. A Internacional de Milão, na velha bota, também já alcançou o título, a exemplo do Manchester United na Inglaterra. Lembrando que nesse meio de semana, Werder Bremen e Shakhtar Donetsk decidem o título da Copa UEFA. Vitorino, quais os principais destaques desse confronto e dos principais campeões das ligas europeias? Olha, no jogo da Copa da UEFA, a decisão da Copa da UEFA, o Werder Bremen não vai poder contar com o seu principal jogador, que é o Diego, que está suspenso para a final. Mas a gente tem que lembrar que ao longo da competição o Werder demonstrou poder de reação. Foi assim contra o Milan, contra o Hamburgo, então é uma equipe que não pode ser desprezada. O destaque do Shakhtar é a linha de frente composta por brasileiros. O Shakhtar tem Ilcinho, Fernandinho, Jadson, Luiz Adriano, sem contar o William, ex-Corinthians, e o Marcelo Moreno, que é boliviano, mas jogava no Cruzeiro, que são reservas. Acredito que essa seja a grande força da equipe ucraniana. Nas demais ligas nacionais, o título italiano da Inter, o Scudetto, era esperado, foi uma questão de tempo, e foi ainda mais saboroso, já que veio com uma derrota do Milan, o principal rival, diante da Udinese. Na Espanha, o Barcelona faturou 2 títulos nacionais em uma semana, conseguiu a Copa do Rei goleando o Atlético de Bilbao por 4-1 e depois foi beneficiado com a derrota do seu principal rival, o Real Madrid, para o Villarreal. E agora concentra suas atenções na final da Champions League, assim como o Manchester, que na Inglaterra garantiu seu 18º título inglês, o 11º sob o comando de Sir Alex Ferguson, que só não tem mais títulos ingleses que o Arsenal e o Liverpool. Um monstro. Realmente. É isso aí. E lembrando que na Alemanha o título ainda está em aberto entre Wolfsburg, Bayern de Munique e Stuttgart. O Wolfsburg leva vantagem, o Wolfsburg que é do Grafite e Josué, os 2 brasileiros, vale a torcida. Vamos estar torcendo aí. O Bayern tem o Lúcio, o Hertha Berlim tem o Cícero, mas o Wolfsburg é o time mais empolgante dessa temporada na Bundesliga, sem dúvida. Cheio de brazucas na Bundesliga. Exatamente. É isso aí. Muito bem, pessoal, termina aqui o de primeira videoblog. A gente se despede do amigo internauta, mas não sem antes agradecer a audiência do nosso programa de estreia, que em uma semana obteve o dobro da média de acessos do portal Assis Notícias. Nosso agradecimento ao jornalista da revista Trivela, Gustavo Hoffman, Michel Costa, responsável pelo blog Além das Quatro Linhas, Yuri Silva, nossos amigos da Bahia, Bruno Matos e Luiz Moreno, os Guilhermes Ferreira e Esforza, de Santa Catarina, Felipe Dutra, de Uberaba, Minas Gerais, as belas Renata Perosa e Priscila Marques, além de todos aqueles que nos enviaram e-mails durante a semana. Lembrando também do André e do pessoal da Suíça, de primeira com repercussão internacional. Realmente são muitos nomes. Desculpe. E o nosso tempo é muito curto. A todos vocês um forte abraço e até a semana que vem. Um grande abraço e até semana que vem.